salve! Cá estou eu cumprindo a minha cota de falar de filmes que estão em alta pra ganhar visualização. Geralmente, uma vez por ano eu faço isso e essa é a vez. Quer dizer, talvez role mais uma ou duas vezes por aí esse ano, até porque em abril lança o filme do Michael Jackson e talvez, só talvez eu seja fã do cara, mas isso não veio ao caso. E como sempre, quando eu vou falar desse tipo de filme, vou fazer esse tipo de vídeo, ao invés de falar da obra que está hypada, o imbecil aqui vai falar de um derivado dela. E se você entrou, você já sabe o que é, porque tá no título. A gente vai falar de Silent Hill. Não é o Regresso para o Inferno, que a internet inteira tá bombardeando e eu preciso muito ver, porque, mano, não é possível que esse filme seja tudo isso de ruim. A história hoje é do clássico de 2006, aclamado tanto pela crítica quanto pelo público, como um dos melhores filmes adaptação de jogos já feitos. Terror em Silent Hill. Ah, e se você puder deixar o like pra apoiar, sempre é bem-vindo. Se inscreve aí também pra gente bater 1000 inscritos. Tamo junto. Lançado em 2006, Silent Hill é um filme de terror e mistério dirigido por Christopher Gans. Com o elenco de Radha Mitchell, Jodelle Ferland, que bizarramente hoje essa mina já tem 31 anos, pelo amor de Deus, o tempo tá passando muito rápido, e o Sean Bean. Essa categoria de adaptação de jogo é um limbo, trocadilhos à parte, dentro do mundo do cinema. Pra quem tem uma breve noção, já sabe a infestação de lixo que a gente tem aqui. Desde umas tranqueiras clássicas que particularmente eu acho engraçado e divertido, tipo o Super Mario de 93, até o filme do The Rock e do Doom. E os anos 2000 foram a febre desse subgênero. Tinha muito filme disso, a maioria inclusive bem merda. Porém, o Gans era fã de Silent Hill. Foram jogos que fizeram parte da infância dele e o sonho do cara sempre foi trazer essa história dessa obra pra sétima arte. Então, depois de 5 longos anos de luta contratual, a Konami liberou que ele fizesse esse filme. Assim nasceu a história do filme. E como pro Gans os jogos são obras atemporais que influenciaram não só a infância dele, mas a carreira do cara no mundo do cinema, nada mais justo que eu contar a história do primeiro jogo pra vocês, que foi a inspiração base pra história do filme. Dito isso, bora tomar spoiler da história de um jogo que já tem mais de 25 anos. Silent Hill é um jogo survival horror lançado para PlayStation 1 em 1999. Um gênero baseado em terror, focado na sobrevivência, onde os recursos são escassos, as munições limitadas e a atmosfera é tensa. Os jogadores devem explorar cenários, resolver enigmas e gerenciar itens enquanto enfrentam perigos incontroláveis. Popularizado por clássicos como Resident Evil e Alone in the Dark, o gênero prioriza o medo e a tensão sobre a ação constante. Desta ótica, o diretor e desenvolvedor de jogos Keishiro Toyama quis dar a sua versão de terror psicológico ao mundo. O jogo acompanha Harry Manson, um cara comum que viaja com a sua filha adotiva, Cheryl, que ele e sua esposa acharam na beira de uma estrada perdida para a cidade de Silent Hill. No caminho, ele sofre um acidente de carro ao tentar desviar de uma figura estranha na estrada. E quando acorda, Cheryl sumiu. A partir daí, o jogo vira uma busca desesperada pela filha numa cidade abandonada coberta de névoa, cheia de criaturas bizarras e uma sensação constante de atmosfera densa de terror. Conforme Harry explora, ele percebe que Silent Hill muda de forma. Existe a cidade normal, vazia e estranha, e um outro mundo, uma versão enferrujada, sangrenta e infernal desta mesma cidade. A cidade projeta monstros baseados no medo das pessoas que ali estão. E neste cenário macabro, após muita exploração, Harry descobre o pano de fundo do que está acontecendo. Silent Hill é dominada por uma seita chamada The Other, que tenta trazer à existência um deus por meio de rituais. No centro disso tudo está Alessa Gillespie, uma garota que sofreu abusos terríveis e foi usada pelo culto em um ritual que deu terrivelmente errado. O sofrimento extremo dela acabou marcando a cidade inteira, fazendo Silent Hill se tornar esse lugar distorcido. Na verdade, Silent Hill é um reflexo do ódio, dor e medo de Alessa. Os monstros representam traumas, abusos e punições, e o deus do culto é uma entidade nascida deste sofrimento. Dependendo das escolhas do jogador, o final muda, mas o melhor final mostra Harry escapando com um bebê, uma reencarnação de Alessa, tendo assim uma segunda chance longe desse inferno. Basicamente, Silent Hill é um jogo de terror psicológico com muita tensão e atmosfera, sobre traumas infantis e muito, principalmente, crítica ao fanatismo religioso. É um jogo absurdamente bom, eu adoro essa franquia, ele foi feito na época que a galera fazia arte por amor, tá ligado?
com uma atmosfera perturbadora, misteriosa, mas ao mesmo tempo cativante, feito com muito carinho e muita vontade. Desde estratégias simples que não só marcaram a franquia, mas viraram referência estética global, como por exemplo que a fog do jogo, a névoa, ela foi feita porque o PlayStation 1 tinha muito pouco poder de processamento. Então não daria pra fazer um cenário de mundo aberto sem loading. Daí veio essa estratégia incrível, que inclusive é usada até hoje de uma forma reformulada por jogos modernos, chamada Fog Culling, onde o jogo é renderizado em tempo real à sua frente, mas ele tá sendo mascarado pela névoa. E ao mesmo tempo eles removem o cenário que está passando atrás, por onde você já veio. Isso limita muito o processamento e dá mais poder pra você fazer esse tipo de coisa. Tipo, isso é só um dentre infinitos exemplos que o jogo tinha de coisas feitas com muito esmero. E dessa história, o Gans tirou a inspiração para a base do filme que nós vamos ver hoje. Silent Hill se abre mostrando para nós a família Silva, compostos pelo Christopher, a Rose e a filha do casal, Sharon. E assim como no jogo, a Sharon é filha adotiva do casal, ela não é filha consanguínea. E nesse primeiro momento já é mostrado que a menina tem um sonambulismo, mas tipo, um muito forte. Enquanto ela dorme, ela foge de casa e é encontrada à beira de um precipício. Mas a Rose consegue impedir que o pior aconteça. Algum tempo depois, a mãe resolve levar a filha pro lugar que a Sharon ficava gritando quando ela estava em surto, Silent Hill. No caminho, elas são abordadas por uma policial que, honestamente, eu não entendi a brisa. De boa mesmo, ficou muito estranho o jeito que eles amarraram o roteiro pra isso daqui acontecer. Mas tem essa policial, ela vê a Rose e a Sharon conversando, e nesse momento elas estão falando sobre um desenho que a menina fez, porque enquanto ela estava em estado de sonambulismo, também às vezes ela desenhava. E a garota não se lembra de ter feito aquele desenho macabro que a mãe tá mostrando pra ela, e ela fica assustada com isso, naturalmente. E ela fala, mamãe, o que tá acontecendo comigo? E aí, a policial surtada das ideias, vê essa situação e fala, nossa, acho que aquela mulher tá sequestrando essa menina. Particularmente eu achei muito sem sentido, uma sacada muito besta, mas tamo aí. Porém, esse conflito obriga a Rose a ter que fugir da policial, indo para uma colina. E lá ela vê uma figura misteriosa na estrada. Tenta desviar, bate o carro e desmaia no processo. Quando a Rose acorda, sua filha não está mais lá e a cidade está muito diferente. Uma neblina estranha paira por todo o ambiente e uma fuligem começa a cair do céu como se fosse neve. Naturalmente, a protagonista sai correndo para procurar a sua filha, e conforme ela anda, as coisas estranhas começam a acontecer, até o momento que o som de uma sirene ecoa por toda Silent Hill. E após as sirenes pararem, o ambiente muda. A paisagem antes silenciosa e fria se transforma em um cenário industrial e escuro, repleto de monstros, alguns até parecendo com bebês que vão atrás da Rose. Ela até consegue escapar, mas desmaia no processo. E quando acorda, a cidade voltou à sua ambientação natural. De volta à busca por Sharon, ela acaba se deparando com Dahlia, uma mulher bem peculiar, um pouquinho estranha e até moribunda. E ao mostrar a foto de sua filha, perguntando se a mulher havia visto ela, a Dahlia surta e na verdade começa a dizer que aquela é a filha dela. Assustada, a Rose foge de volta para o seu carro. Tenta ligar para o Christopher, mas ela não consegue, tá com muita estática no sinal e a ligação não dá certo. Porém, por ironia do destino, ela acaba encontrando a policial de quem ela estava fugindo, a Sibyl. A mesma que diz que desmaiou também ao bater a moto, mas ignora tudo de estranho que tá acontecendo e dá voz de prisão para Rose. Porém, Silent Hill é traiçoeira. Quando elas vão tentar sair da cidade, são barradas por um precipício. E, ao se virar para dar meia volta, são encurraladas por um Lying Figure, uma criatura que parece um humano preso em uma camisa de força. E que, fazendo analogia com a lore do jogo, não faz sentido ele estar aqui, já que ele é uma representação da mente do James do segundo jogo. Mas que, honestamente, tá tudo bem, até porque 80% dos monstros que vão aparecer nesse filme são do jogo 2. Porque é isso, o visual deles era muito foda, então, de boa. A policial Sibyl consegue dar cabo do monstro, mas essa situação abre brecha pra Rose conseguir fugir dela. Assim, ela vai até a escola, onde ela acha que vai encontrar a Sharon. E na moral, um bagulho muito foda desse filme é como ele consegue transmitir a ideia de ser uma adaptação de jogo. E com isso, o diretor, que como eu já disse é fã dos jogos, usa diversos elementos pra passar essa sensação. Tipo, agora a Rose tá algemada, e aí ela vai tentar abrir as gavetas do armário. Tá trancado, então ela vasculha por ali e encontra um molho de chaves. Não pra destrancar a sua algema, mas pra abrir a gaveta. Consegue abrir.
Lá dentro, ela encontra uma lanterna, um recurso relativamente raso de sobrevivência. Tipo, isso é muito coisa de Resident Evil, Silent Hill da vida, se você já jogou, você tá ligado. Survivor Horror tem essa brisa de exploração, sensação de escassez de recurso, impotência do personagem, porque tipo, você achou um recurso interessante, mas é só uma lanterna, não vai te proteger. E é incrível o quanto o diretor consegue transmitir isso pra mim. Investigando a escola, ela encontra uma garota, por sinal, muito parecida com a Cheryl, e persegue a menina até o último andar do prédio. Lá, ela entra no banheiro, mas a garota desaparece. E a única coisa que restou ali em uma das cabines é um corpo. E dentro dele, a Rose vê um item. De novo, isso é muito coisa de jogo. Ela encontra uma pedra lascada que parece complemento de alguma outra para resolver um puzzle. Até que a noite cai. E com ela, de novo, a cidade muda. Dessa vez ela é perseguida por um monstro que parece o Peste do Cavaleiros do Apocalipse. Ele invoca um monte de insetos rastejantes, pestilentos, que devoram todas as pessoas dali do prédio e depois vão atrás da Rose, até que ele aparece. A imagem mais marcante de toda a franquia Silent Hill, incluindo jogos, filmes, HQs, o Pyramid Head. Com um pouco de sorte e ajuda da Sybil, ela consegue sobreviver a esse ataque. E o dia volta a raiar, dando mais um curto espaço de tempo para elas procurarem a sua filha até a noite cair de novo. Nesse momento, na biblioteca da cidade, elas encontram uma mulher chamada Anna, uma moça muito esquisita e que, pelas coisas que ela fala, dá indícios de que ela faz parte de um culto religioso. Vale ressaltar que, simultaneamente, enquanto a Rose tá vagando por Silent Hill, o Christopher também está, mas eles nunca se encontram. A cidade que o Christopher está é uma cidade normal, enquanto a que a Rose vaga é esse lugar frio que à noite tem monstros, deixando claro pra gente que Silent Hill existe em múltiplas realidades e que a que a Rose tá não é muito legal. No meio da busca, a nossa protagonista descobre uma história estranha sobre um incêndio que ocorreu nessa cidade e algo relacionado ao quarto 111. Naturalmente, ela vai até esse quarto para investigar e entender o que está acontecendo. Lá, ela encontra Alessa, uma menina idêntica fisicamente à sua filha, mas com uma personalidade bem diferente. Ela é uma criança bem maligna, se é que a gente pode falar isso. Depois desse encontro, as sirenes tocam de novo e finalmente nós temos a cena mais marcante desse filme, que é o que estourou a bolha, onde o Pyramid Head pega a Anna e esfola ela com as mãos nuas. E acabou, tá aí, essa é a participação do personagem. Se você, assim como eu, acha o visual dele maneiro e esperava ter mais de Pyramid Head, sinto muito, não vai. Mas a morte dela ganha tempo para que a Sybil e a Rose entrem na igreja e se refugiem lá, onde elas finalmente conhecem o culto religioso comandados por essa mulher, Christabella. A Rose fala sobre a sua filha desaparecida e que ela quer procurar nos subterrâneos da cidade. A Christabella adverte, dizendo que se elas forem lá, elas vão morrer, mas ela não tá nem aí pra isso, então ela ajuda as meninas levando elas até a porta do local. Porém, quando a Rose mostra uma foto da sua filha pra líder do culto, a mulher surta, começa a chamar ela de bruxa, de demônio. E aqui é revelado o plano de fundo da história. Esse culto foi criado pela Christabella com o objetivo de remover o mal do mundo. Bagulho bem de culto hipócrita mesmo. E a Alessa, filha da Dahlia, era uma menina que sofria bullying na escola. E aqui o roteiro, nossa, ele dá uma pecada enorme. Tipo, eles não arrumaram um motivo decente, um artifício natural de roteiro para o que vai acontecer. De novo, né? Porque já aconteceu com o da policial, que foi o motivo pelo qual ela teve que fugir pra colina, bater o carro e chegou em Silent Hill. Agora vai acontecer a mesma coisa. A Alessa literalmente só sofria bullying na escola, porque sim. Aí uma das meninas que fazia bullying com ela começa a falar: ah, você é filha do demônio. E esse boato vaza pela cidade inteira, e como esse culto é feito de fanáticos religiosos retardados da cabeça, os malucos literalmente só resolvem queimar a menina viva. Faz algum sentido? Não, nenhum! Inclusive, eu não entendi por que fizeram desse jeito. Tipo, no jogo tem um motivo natural do porquê acontece essa situação. Porque esse negócio da Alessa ser queimada viva, o culto religioso, também é parte do jogo. Lá, eles são um culto que tá tentando trazer o demônio Samael ao mundo, achando que ele é um deus salvador. E a própria Alessa, manipulada pela mãe, claro, se oferece como cobaia para que isso aconteça. E eles precisam mesmo criar toda essa dor, esse sofrimento, para conseguir trazer o demônio pro mundo. Além de que lá não tem diferenciação entre Christabella e Dahlia, ambas são a mesma pessoa, tanto líder do culto quanto mãe da Alessa. Isso inclusive pra mim é um problema bem idiota de adaptação ocidental quando pega a obra do Oriente, ainda mais quando a gente fala de cinema, além de ter uma puta romantização nessa obra, mas depois nas conclusões eu falo sobre isso. Mas em resumo, a brisa é essa mesma. A Alessa, filha da Dahlia, era uma criança esquisitinha. Mas até aí, qual criança que não é? Aí os colegas da escola começaram a fazer bullying com ela porque
porque a menina é esquisitinha, começou a surgir um boato ali de você é filha do demônio porque criança é idiota, faz essas coisas. E como as meninas estudavam nessa escola católica rigorosa, cheia de fanático religioso, os caras resolvem purificar a menina. Como? Queimando ela viva. E é isso. A Alessa foi queimada viva, sem motivos, torturada, sofreu abusos e todo tipo de ódio e rancor que ela guardou se acumulou dentro dela. E, como vocês já perceberam, Silent Hill não é uma cidade normal. Antes mesmo de terem feito esse incidente com a Alessa, já tinha ocorrido um incêndio estranho lá, a cidade sempre teve essa energia nada a ver, então a dor corrompeu a Alessa, transformando ela em uma força sobrenatural. Com isso, a Rose consegue entrar nos subterrâneos da cidade, passa pelas enfermeiras, que de novo, assim como o Pyramid Head e o Lion Figure, só estão aqui porque massa véi, e encontra o corpo real da Alessa. Vale ressaltar que durante vários momentos ela encontra ela, mas é só uma projeção que a menina fez, para que ela pudesse se comunicar com a Rose. Mas agora não, ela tá cara a cara com o corpo dela mesma. E a garota diz que sabe onde a filha da Rose está e que elas precisam resgatar ela logo. Além de que só tem uma forma de resgatá-la: destruindo o culto, já que eles capturaram a Sharon e vão tentar matar ela por ser idêntica à Alessa. Na real, a Sharon e a Alessa são a mesma pessoa. Depois que essa garota morreu, todo o ódio e dor dela criou um evento sobrenatural que dividiu a alma dela em duas: Sharon, a parte boa que conseguiu fugir de Silent Hill e ter uma vida, e Alessa, a parte amargurada e vingativa. Assim, a garota entra dentro do corpo da nossa protagonista para poder invadir a igreja, porque ela não conseguiria fazer isso sozinha porque tinha um selo de proteção lá. E enquanto isso, o culto realmente captura a Sharon, captura a Sybil também e vai matar elas. Na verdade, eles queimam a policial viva e agora o próximo passo é fazer o mesmo com a Sharon. Porém, a Rose chega a tempo, confronta eles e no meio da confusão acaba tomando uma facada. E deste ferimento sai a alma da Alessa, agora livre pra se vingar de quem fez tanto mal pra ela. A garota se manifesta saindo do inferno e destrói todo o culto numa cena que tem muito gore e até um pouco apelativa. No final, a Rose e a Sharon conseguem sair de Silent Hill, aquele precipício simplesmente se reconstrói e elas voltam pra casa. Mas continuam vivendo nesse mundo frio e difuso. Tanto que quando elas entram, elas não veem o Christopher, mesmo ele estando lá. E ele também não vê elas. E assim, o filme termina dessa forma pessimista e triste, com essas duas presas nesse limbo entre a vida e a morte que é Silent Hill. Terror em Silent Hill custou 50 milhões e faturou 100 milhões. Mano, 50 milhões é coisa pra caralho pra um filme desse, mas enfim, tá tudo certo. Não foi um grande sucesso de bilheteria, até porque no mundo do cinema a gente fala que ele foi um sucesso quando ele faturou pelo menos 2,5 que custou. Ele faturou 2, né? É bom, mas não é um grande sucesso. Mas o mais importante é o quanto esse filme foi popular no home video e amado pelo público, tido como um dos melhores filmes de adaptação de jogo já feito. Até porque a competição não é tão difícil assim. Mas particularmente eu acho um filme legal. Um terror pipoca bem construído, com elementos de terror psicológico e mistério, que não são geniais, mas são feitos com muito carinho e competência. É um filme excelente pra ver com os amigos. Nossa, eu reassisti agora, né, pela, sei lá, terceira vez na minha vida e eu vi com os meus amigos. Mano, é um filme muito bom pra ver com os amigos. Não é aquele terror muito pesado que te desgasta, mas ao mesmo tempo não é aquele filme de terror chato e banal que você vai assistir e vai falar: nossa, por que a gente tá vendo isso? Eu me diverti bastante reassistindo e foi sim uma experiência bem agradável. Além de que não mudou a minha opinião. Eu já tinha um retrato do que eu achava desse filme e ele continuou o mesmo. Eu gosto bastante de como o diretor tem carinho pelo que ele tá fazendo. Dá pra ver que é um projeto feito com amor e esmero. O cara realmente era fã do jogo, da atmosfera perturbadora e onírica de Silent Hill, e ele só queria refazer isso dentro do cinema. E apesar de não ter a maestria do jogo, até porque eu não esperava que ele fosse ter isso, eu acho um projeto bem decente. Ele consegue reproduzir essa opressão de Silent Hill através dessa fotografia desaturada, usa muito cinza e azul. Alguns personagens que estão ali só pra te deixar com raiva, com essa sensação de desconforto, tipo a Christabella e a Anna, que é muito coisa de Silent Hill isso também. Outros elementos tipo a direção de câmera, ou a composição de cena, tipo a cena da lanterna que eu falei, ou a primeira vez que ela desce no subterrâneo e tem a câmera ali em um plano zenital, que é muito coisa de jogo. Então eu acho um terrorzinho pipoca muito gostosinho. Mas, porém, no entanto, entretanto, todavia, nós sabemos que não é um filme perfeito. E honestamente, pra mim, nem tinha como ele ser. Sendo uma adaptação como ele é, de ocidental pegando coisa de oriental, o máximo do máximo que ele iria bater é um nota 8 se ele fosse um filme incrível. E ele não é incrível. Então tem alguns erros pontuais que me incomodaram. Primeiro de tudo, é o segundo vídeo seguido que eu vou reclamar disso, e é uma reclamação chata que eu não gosto muito de fazer. Mas na moral,
As atuações, meu pai do céu. Mano, a Radha Mitchell é tenebrosa. Inacreditável quanto essa mulher é ruim. Ela não consegue passar um pingo de emoção. A atriz da Sibyl, a Laurie Holden, ela nem é grandes coisas. Mas no momento que as duas estão contracenando, você já percebe o abismo que é entre a pessoa que tá se esforçando e a outra que, tipo, é apática. Na verdade, pra mim, ninguém rouba a cena no quesito atuação. Todos aqui são muito meia boquinhas. A Jadelle Furland também, nada demais. Xambin é um caso à parte, daqui a pouco eu falo sobre ele, porque eu acho que a culpa não é nem dele, é do texto mesmo. Então as atuações estão muito meia boquinha e a protagonista é ruim. Ela é bem ruim. Ainda mais porque esse filme puxa muito pro lado do drama e, na moral, pra fazer dramaticidade você tem que ser um bom ator. E ela falha miseravelmente. Aí tem o fator Xambin e a subtrama do personagem do Christopher, que de boa mesmo, eu não entendi. É a coisa mais desinteressante do mundo. Ele tá numa trama ali meio noir, descobrindo os mistérios da cidade de Silent Hill, quem é essa tal de Alessa, como isso se relaciona com a minha filha. E mano, ninguém quer saber disso. Sabe por quê? Porque ele não traz nada de novo. As respostas dele são as mesmas que a Rose consegue. E pior, elas não são feitas de uma forma natural. A Rose vai conquistando elas enquanto ela tá naquela situação de perigo, de urgência, de monstros. Então é muito mais legal o jeito que ela conquista essas informações. Ele não. Ele tá lá, aí ele vai numa biblioteca, vou ler jornal. Além de que, isso quebra muito o ritmo do filme. Você tá lá tipo, nossa, Silent Hill, que da hora. Olha essa fotografia, olha essa estética visual, olha esses monstros. E aí, pum, corta, Xambin lendo jornal, investigando a mesma coisa que a Rose já mostrou pra gente, só que de uma forma muito mais legal e natural. De boa, não tem motivo, a subtrama dele não agrega em nada, eu não entendi por que esse personagem existe, por que chamaram esse ator pra fazer isso, meia dúzia de cenas que não fazem sentido. Tem também a questão dos monstros estarem aqui só porque o visual deles é maneiro, que eu já comentei durante o vídeo, mas eu vou ressaltar. De boa, isso não me incomoda. Mas o que eu acho chato é que é um visual desperdiçado. Tipo, esse filme não tem nada de genial. A trama é ok, a direção é ok, as atuações são meia boca. As melhores coisas dele são estética visual, fotografia e direção de áudio. Na verdade, a trilha sonora tá muito foda. Isso é um bagulho que inclusive a gente comentou enquanto a gente tava vendo. A trilha sonora e os SFX estão muito bons. Isso, na verdade, é um puta mérito do filme. Mas então, a melhor coisa que ele tinha pra se apegar é o audiovisual. E aí, quando eles têm um bagulho foda que são esses monstros, eles não têm recurso narrativo nenhum. Estão ali literalmente só pra te impressionar. O Pyramid Head aparece 2 vezes, as 2 cenas dele são foda, o monstro tem presença, ele é impactante, e aí ele aparece, mata uma personagem e some, e nunca mais vai ser visto. Nunca, nem é citado nada sobre ele ou sobre os outros monstros da trama. Caralho, velho, pra que isso? Usa do personagem, pelo amor de Deus. Aproveita ele, dá um objetivo pra ele, nem que o objetivo dele seja banal e não fique explícito. Que fosse numa pegada meio Nemesis do Resident Evil 3, que tipo assim, ele só tá ali pra perseguir a protagonista, pra ser uma ameaça. Mas não, nem isso o Pyramid Head é. Ele aparece, tem uma cena que ele ameaça a protagonista, e aí acabou. E é totalmente diferente de, por exemplo, o Art, o palhaço do Terrifier, que realmente o visual é a única coisa que o filme tem pra me mostrar, e a presença de palco desse personagem. Porque lá o filme é sobre isso, não sobre a trama. Aqui não, é o contrário. E isso é um bagulho que o cinema de terror faz desde que ele existe. Eu já comentei isso no vídeo passado sobre Derry. Lá em 1920 fizeram isso com o Gabinete do Dr. Caligari, em 22 fizeram isso com Nosferatu. Então, tipo, isso é uma identidade do terror. Se pautar, se sustentar na imagem de um personagem, quão imageticamente poderoso aquele monstro consegue ser. E aqui o filme tem imagens muito poderosas que já são do jogo, ele não teve nem que criar, e ele não sabe usar elas. As enfermeiras a mesma coisa, a cena delas é muito tensa, é muito foda, e aí pum, acabou, não serve pra nada. Inclusive o desfecho dessa cena das enfermeiras eu acho muito idiota, elas começam a se ali, mano, muito bobo. Lá em Figure, a mesma coisa. A real é que parece que esses monstros só estão aqui pra servir de referência. Pra você que conhece os jogos, olhar e falar, olha que legal, aquele monstro. Ou pior ainda, pode ser argumento pra incel vir reclamar do filme. Vem falar, ai, mas o Pyramid Head não era pra estar aqui, já que ele é uma manifestação da cabeça do James. Ele servia como um carrasco pras coisas sexuais que o James queria fazer e punia ele. Não tem sentido ele estar aqui no filme que conta a história do primeiro jogo. Algo que de boa mesmo me dá muito
muita preguiça de ouvir. Mas tem gente que faz isso. O que me incomoda não é eles usarem o personagem em um momento e lugar errado. Até porque não existe isso de momento e lugar errado. É uma adaptação. Mas que não só eles não têm objetivo, como eles não são bem aproveitados. Porém, no fim das contas, esses erros são bem pontuais. Como eu disse, eu não esperava nada demais. Não achei que fosse ser um filme genial desde a primeira vez que eu vi. Então até daria pra ignorar essas pautas se não fosse pelo último erro que eu vou comentar agora, que realmente é um negócio que pra mim puxa o filme muito pra baixo. A romantização norte-americana que foi feita aqui. Sim, o diretor é francês, mas a produtora é estadunidense, mesclada ali com alguns carinhas que são europeus, pelo que eu vi, e o elenco é todo norte-americano. E isso é sempre um problema, cara. Eu não me lembro de nenhum caso que a gente pegou uma obra oriental, trouxe pra cá e fez uma adaptação muito boa. Não só por não entender a essência da obra, o que é que faz aquilo ser foda de verdade, como porque são culturas muito diferentes que a gente tem. E eu nem sou aqueles caras que falam, nossa, pelo amor de Deus, eu queria ter nascido no Japão, a cultura deles é muito melhor. Aqui pra você que fala isso, vai se tratar. Não, eu amo meu país e na verdade fico muito feliz de ser brasileiro. Mas tipo assim, são culturas muito diferentes, isso é um fato. Se você já viu, por exemplo, um dorama da vida, os caras levam 10 episódios pra pegar na mão do outro. Agora vai ver novela brasileira. Primeiro episódio o nego já tá tratando. São noções sociais muito diferentes. E o jogo é muito psicológico. Além do enredo ser diferente, a própria identidade também é. O jogo não termina com essa vingança foda, hahaha, vamos lá, se vingar, vamos matar o culto, Isso é uma visão muito eurocêntrica do que é vingança, e o jogo já parte para outro lado, ele é muito mais sobre os traumas que a Alessa viveu, e como eu já disse, principalmente uma crítica ao fanatismo religioso. Aqui é tipo, um filme de vingança sensacionalista, de que vingança é legal, uhul, vamos lá, olho por olho, dente por dente. Caralho, velho, isso é uma brisa muito torta, e uma forma muito besta de romantizar o niilismo da obra original. A história do jogo é muito mais cínica e perturbadora. Aqui a única coisa que ele tem é tipo o final que é tristinho, mas termina de uma forma romantizada. Tipo, a Alessa foi, se vingou dos caras e é isso, bola pra frente, eba, o culto morreu, uhul. Sério, eu acho isso muito patético. Os caras não assistiram Old Boy ou Lady Vengeance pra entender como que o japonês lida com essa questão de vingança. Não sei se foi culpa do diretor, se foi culpa do roteirista, se foi culpa da produtora, mas eu achei uma merda. É uma visão muito simplista de uma obra tão genial que é Silent Hill. E eu não gosto nem um pouco, foi a parte que mais me incomodou. Sem contar o sensacionalismo no gore, que é usado como recurso aqui justamente pra ponderar que, legal, vingança é da hora. Tipo, olha o jeito que a Alessa mata a Cristabella. Que cena é essa? Tem tanta coisa errada aqui que é até difícil de comentar. A Cristabella, antes de morrer, reza pra Deus pedindo pra que ele mantenha ela pura. E aí a Alessa vai estuprar ela. Porque é isso aí, é a forma mais brutal de vingança possível que eles conseguiram pensar. Mas aí, é um tema muito complicado pra debater assim. Eu não acho que ninguém mereça isso, inclusive acho um pouco cretino o jeito que o filme trata essa questão, como se fosse da hora, prazeroso, ou fosse até criar uma identidade entre você e a vingança da Alessa. Sim, é uma garotinha que foi queimada viva, torturada por um culto religioso e os caras merecem muito ser punidos. Mas tipo assim, legal. É a mensagem que o filme tá passando pra mim. E não é. No fim das contas, geralmente é isso que são adaptações de ocidentais pegando obras de orientais. Mas, por incrível que pareça, ainda assim eu acho Silent Hill um terrorzinho pipoca legal. Ótimo pra passar o tempo, como eu disse, pra assistir com os amigos é um filme genial. Eu daria uma nota 7, e se fosse pra fazer uma indicação do Teba, sem sombra de dúvida, se você nunca viu, eu diria, pode ver, é divertido. Por mais é isso, pessoal, muito obrigado pelo seu apoio e pelo seu tempo. Se tiver gostado do vídeo, eu vou pedir de novo pra você deixar o like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, assiste outros vídeos que tem por aí, tem muita coisa divertida. Vou pedir também pra você marcar o sininho, até porque, em teoria, era pra eu postar vídeo toda sexta, mas quem disse que eu consigo fazer isso vivendo a vida que eu vivo? Então, assim, marcando o sininho, você vai ter a notificação de quando sai vídeo e não vai perder nenhum. Muito obrigado pelo carinho, um beijo, é nóis, tamo junto.